Tô preparado? Não tô? A gente sabe, cara, não sei nada dessa prova. A gente sabe. E é diferente quando a gente estudou um tempo antes, fala, não, aquela prova é tal dia, mas eu sei a matéria, eu sei o que eu vou fazer, tudo direitinho. Pode dar um branquinho ali na hora, ok, mas eu estou preparada e ok, vou saber fazer, né? Então, eu acho que vai disso também. Então, sempre comece a fazer quando se sentir preparada. Sobrancelha é maravilhoso, micro. É tão gratificante quando a gente trabalha com algo que transforma as pessoas. E só quem trabalha nessa área, que entrega essa transformação para as pessoas, que consegue ver o tanto que é gratificante. Então, assim, tem coisa que acontece quando a gente trabalha com beleza, com estética, que o dinheiro não paga. Não tem dinheiro no mundo que paga essa transformação na vida das pessoas. Oi, 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 amantes da micro, nós estamos aqui para mais um podcast. Hoje o nosso tema é um tema um pouco polêmico. Polêmico demais, né? Demais. E nós vamos aqui dizer muitas coisas, trazer muito conteúdo para vocês sobre o tema cicatrização. Eu sou Mara Costa. Eu sou Tássia Pesaroli, é um prazer estar aqui com mais um podcast para vocês. E antes de nós seguirmos para esse tema, eu sei que tem muita gente que tem muita dúvida sobre cicatrização. Antes de nós seguirmos, eu gostaria de pedir você para se inscrever no canal da Tássia. Faça isso agora, para você não esquecer. Já se cadastra no canal e também, né, Tássia, vamos chamar o pessoal para fazer parte do grupo do Telegram, né? Telegram. Eu sempre falo isso, custa R$0. O pessoal pergunta, quanto quer participar? R$0, de graça. É só baixar o Telegram, se cadastrar e ir pro link que a gente vai deixar aqui, né? Isso, quem tá nos vendo no YouTube, o link vai ficar na descrição do Telegram. Então vamos lá, Tassinha? Vamos começar. Explica pra gente o que é um processo de cicatrização. Certo, vamos lá. O que é a cicatrização em si? Toda vez que a gente tem um machucado na nossa pele, o nosso corpo ele trabalha para fechar aquele machucado e fazer que aquilo ali cicatrize. No caso da micropigmentação, da microblade, né, não é diferente. A gente faz um corte na pele, implementa um pigmento ali dentro e o corpo vai trabalhar primeiramente para expulsar aquele pigmento, porque é um corpo estranho, e depois para fechar aquele machucadinho ali, porque é um corte, a pele está aberta, né? E o nosso corpo, a nossa pele tem que estar íntegra, fechadinha. Então ele faz de tudo para cicatrizar e vai agir ali contra aquele pigmento, né? No caso da micro. Certo. E como que é a cicatrização na microblade? Como que é o processo? Como funciona, Isso. né? No dia que a gente faz o procedimento, como eu falei, qualquer corte, qualquer queimadura, qualquer lesão que a gente tem na nossa pele vai gerar ali uma inflamação no local. O corpo vai trazer mais sangue para aquele local, ele vai trazer nossas células de defesa para ir contra e fechar aquilo ali o mais rápido possível. Então, no momento que a gente faz a micro, a gente faz um corte ali na pele e implementa um pigmento, né? E aí nosso corpo já começa a trabalhar, porque aquele pigmento é um corpo estranho. O nosso corpo não sabe que aquele pigmento é para deixar a gente mais bonita, é para deixar a sobrancelha certinha, né? Ele não sabe isso. Então, ele vai trabalhar contra aquilo ali. Então, ele vai assinalar, palavra difícil, né? Assinalar para as nossas células de defesa, no caso os macrófagos, para irem lá onde está aquele pigmento e segurar aquilo ali, porque é um corpo estranho. Então, nossos macrófagos vão lá e fagocitam o pigmento. E aqui eu quero aproveitar e falar um negócio sobre o que é fagocitar. Sabe o que é isso? Não. Não. Vou dar um exemplo que... Inclusive, esses dias eu vi um meme na internet que tinha lá uma célula, uma coisa de biologia, e tinha o fagocitário. Eu lembrei de você e eu não entendo. Não entendo, igual vocês nunca mais vão esquecer. Vamos lá. Eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu gosto muito de contar historinha, contar um caso, ilustrar mesmo para a pessoa nunca mais esquecer. Porque eu vivi muito isso. Então, quando os meus professores ilustravam alguma matéria que era difícil, pra mim ficava muito mais fácil, a gente acaba gravando, né? Coisa boba a gente grava, né? Uma beleza, uma cabeça. Fagocitar é a mesma coisa, se imagina naqueles colchões velhos, antigos, molinho. Você deita assim, ele dobra, te abraça. Fagocitar é isso. É quando o macrófago, tá aqui o pigmento, o macrófago vem e abraça o pigmento. Ele fagocitou. O pigmento ficou dentro do macrófago. Pegou. E esse macrófago é uma célula? É uma célula de defesa. Ele vai tentar extrair aquele pigmento ali.
né? Retirar ele dali. No primeiro momento, o nosso macrófago ele segura, fagocita esse pigmento e segura ele ali dentro. Ele faz isso para tentar impedir que o pigmento caia na nossa corrente sanguínea, Ele faz isso para espalhe pro tentar nosso corpo. expulsar esse pigmento. Para ver de qual é que é, como diz Laia Araújo, ver de qual é que aquele pigmento está fazendo ali. Ver se ele vai querer causar alguma doença, se ele vai se movimentar. Então, primeiramente, o macrófago vem, fagocita e segura, né? Que é o que acontece com os vírus, com os patógenos do nosso corpo. Quando o corpo sinalizou ali que tem algum patógeno, nossas células de defesa vão lá e seguram. E se tiver realmente um patógeno tentando causar alguma doença, o corpo vai fazer de tudo. Explica pra gente o que é patógeno, por favor. Patógeno. Patógeno é qualquer organismo que possa nos causar uma doença. Pode ser fungo, pode ser vírus, pode ser bactéria. Qualquer organismo que vai nos causar um problema, Gente, estou perdendo Algum as tipo de palavras. doença, no caso. É, uma doença. É. E quando o pigmento, ele não... O pigmento, ele não é um patógeno, Não, né? Ele não não é. é patógeno. Mas quando a pessoa é alérgica, a nossa célula de defesa identifica ele como um patógeno? Se nós temos alguma alergia? Não exatamente, mas basicamente. Mesma coisa quando você tem uma alergia com camarão, por exemplo. Camarão, todo mundo pode comer e é tranquilo. Mas quando uma pessoa alérgica come aquele camarão, o corpo tem uma resposta imunológica, uma resposta imune muito agressiva. É como se aquele camarão fosse a pior bactéria do mundo e o corpo vai reagir a ela. Então, em caso de alergia, sim, é basicamente isso. O corpo tem uma resposta imune muito agressiva a algo que não tem a menor agressividade, né? Não precisaria dessa resposta dessa forma. E aí vem os processos alérgicos, né? Tanto de comida, tanto de produto químico, enfim. Eu entendo muito bem disso, porque eu sou alérgica a muita coisa. Muita coisa. Teve um teste de pele que eu fiz, aí fura, né? E ponho os patógenos pra ver o que eu tinha alergia. Só um que não deu alergia, eu te contei já. O leite, né? Leite, eu não posso tomar leite porque eu sou alérgica quando eu ingiro, mas na pele não. Então deu com produto químico, deu com ácaro, deu com poeira, deu problema com tudo. Então meu corpo ele reage muito fortemente, muito agressivamente a coisas do dia a dia e é daí que vem a alergia. É o meu caso, eu tenho dermatite de contato. Isso. Qualquer metal que não Encostou, seja ouro me vai. Tá maravilhoso, gente. Acho que eu vou ser rica qualquer dia Não, desse. qualquer dia, tá chegando. Qualquer metal que não seja ouro ou prata, a minha pele começa a dar umas bolinhas ali. Então, Sim, é o dermatite mesmo de processo, contato. no caso, então. O corpo tem uma reação muito, muito grande, né? E aí, continuando lá no sistema na cicatrização. Quando o corpo vem, a gente colocou o pigmento, fez o corte, gerou um processo inflamatório. Quanto maior o processo inflamatório, pior para a minha cicatrização. Então, eu tenho que tentar amenizar esse processo inflamatório de várias maneiras. E eu devo falar sobre isso aqui, eu não sei quais são as perguntas, mas eu vou aproveitar para falar sobre isso. O nosso macrófago foi lá, segurou, fagocitou o pigmento, segurou ele. Vai dando ali uns 15 dias, pode ser que o pigmento suma, normal. Por que, Tássia? Minha micro sumiu. Porque o que estava de fora, o excesso de pigmento, sai uma leve casquinha. E o que está lá dentro, está dentro do macrófago. Então pode ser que o pigmento visualmente suma mesmo e depois ele volte. Porque até 30 dias o macrófago está vendo o que está acontecendo com aquele pigmento. Vai dando 30 dias, ele viu que não é um corpo estranho, realmente querendo causar alguma doença, né, não se movimentou, solta e o pigmento volta para a pele. Então, é bem tranquilo o processo de cicatrização quando o procedimento é feito corretamente. Se você faz alguma coisa errada, não só na hora do procedimento, mas também dos cuidados pós da cliente, e aumenta esse processo inflamatório do corpo, você vai ter problemas com a cicatrização. Tá. E cada pessoa pode ter um tipo de cicatrização diferente, um processo diferente, em questão de tempo? Sim, nós somos organismos, né? Lógico, por exemplo, a gente vai tomar um remédio. Fizeram-se vários testes, que a aspirina, 5 miligramas, era para ser tomado de 5 em 5 horas, exemplo, tá? Não sei. Mas pode ter alguém que seria melhor para essa pessoa tomar de 4 em 4 horas? Ou de 8 em 8 horas? Pode, porque nós trabalhamos com organismos e organismos são diferentes. Então, essa questão de cada um ter um tipo de cicatrização, sim. Tem pessoas que tendem a dar uma casquinha mais grossa mesmo, já tem essa tendência. Tem gente que cicatriza super rápido, nem vê dando casquinha. Então, isso aí vai
realmente de pessoa para pessoa e de organismo para organismo. Pode ter sim. E o que essa diferença de pessoa para pessoa pode causar com o processo da cicatrização da microblading? Influencia na micro? Pode influenciar. Por exemplo, pessoas que têm diabetes. O açúcar no sangue, ele vai piorar a cicatrização. Então, nesse processo de cicatrização, se a pessoa não tomar conta, tomar cuidado mesmo com a ingestão de açúcar, e tiver muito açúcar ali, muita glicose ali no sangue, vai ter com certeza uma dificuldade a mais para cicatrizar, vai dar mais casquinha, o corpo pode expelir mais pigmento, não vai ter fixação, então isso vai influenciar. Então, tem que tomar cuidado até nesse quesito. Quando o procedimento está cicatrizando, a pessoa não pode ficar tomando remédios que vão causar ali algum problema de cicatrização. Por exemplo, corticoide, por exemplo, antibióticos. Os antibióticos. São remédios muito fortes, que acaba que o nosso corpo vai reagir a tudo, né? Porque ele está tomando para o corpo reagir a alguma bactéria, reagir a algum patógeno, né? Então, quando você toma no processo de cicatrização, o pigmento é um corpo estranho. Então, o corpo pode tentar expulsar ele com mais vontade ainda. Você acha que é legal, então, quando a cliente chega para fazer o procedimento, ter essa abordagem de perguntar se a cliente está fazendo uso de algum medicamento, Sim. Explicar que pode influenciar? Sim, pode ter relação. Eu já vi casos de o corpo realmente tentar expelir e o pigmento dá uma borradinha, assim. Porque o corpo tenta expelir mesmo, que está tomando remédio, e é para o corpo ter uma resposta imunológica mais agressiva. O remédio serve para isso, né? Ele quer isso. E aí o corpo acaba tendo uma reação ao pigmento que vai acontecer de não ter uma cicatrização legal. E se, por exemplo, se chegar uma cliente para você com esse quadro de que está fazendo, sei lá, um tratamento com antibióticos, você aconselha essa cliente esperar a fazer o tratamento? E se ela bater o pé, não, eu quero fazer? Não faço de jeito nenhum. Inclusive, eu até tenho marcado agora, no final do mês, até lembro, marquei para ela agora no final do mês. Ela foi, a gente fez uma avaliação e ela queria fazer. Tem pouco tempo. Ela falou, não, vamos fazer então. Mas aí eu expliquei, né, como é que é. Ela falou assim, não, eu vou começar a tomar antibiótico segunda-feira. E isso era, tipo, final da outra semana, né, tipo, sexta. Eu falei, não, ok, então quanto tempo de antibiótico? São quantas caixas? Ela falou, uns 15 dias. São, né, 15 dias mais ou menos. Eu falei, ok, então 15 dias de remédio, mais 15 dias sem remédio. Depois a gente marca, ela tá marcada agora pro final do mês, lembro disso perfeitamente. E ela, não, mas eu preciso fazer porque final do ano pode pegar sobra. Eu falei, olha, infelizmente, se você estiver tomando um antibiótico, pode ser que seu pigmento não tenha uma fixação legal, pode ser até que borre o pigmento. Então, não é legal, tem que fazer realmente, não pode tomar, principalmente antibiótico. E é legal que quando você explica, assim, porque quando a cliente, a maioria de nós somos ansiosos, né? Sim. Então, quando a gente tem um procedimento marcado... A gente quer pra ontem. Pra ontem. Mas eu acho que quando você tem essa conversa, quando você explica pro cliente, né, o risco que ele tem ali, ele vai esperar. E eu acho que é muito do jeito que você fala. Então, quando você realmente é aberto com o seu cliente, né, explica o risco e o porquê não fazer, fica mais fácil. Mostra a sua preocupação com o cliente também, né? Ela não quer só o meu dinheiro, ela tá preocupada comigo. Tem um exemplo que eu acho assim, maravilhoso, que o dia que eu descobri isso, eu quase caí pra trás. Eu tinha um professor de biologia e ele falava assim, que os médicos às vezes falam assim, não pode tomar remédio com leite, que faz mal. Mas tem remédios que se você tomar com leite, ele causa uma reação no seu corpo que ele pode gerar um produto que faz cair os dentes. Nossa! Por causa de tomar um remédio lá específico. Tem um remédio específico, né, com leite, que dá uma reação química. Fiquei, cara, como assim? E olha, se o médico falar, muita gente toma remédio com leite, né? Sim. Mas se ele falar assim, não toma com leite, não é legal. Às vezes a pessoa toma, mas se ele explicar, olha, não toma com leite, porque pode causar uma reação que cai os dentes, a pessoa nunca vai tomar com leite. Jamais. Então, eu acho que vem disso. É da gente realmente explicar o risco que ela está correndo, por mais que ela queira. E aí demonstra também o meu profissionalismo, né? Que eu quero que aquele procedimento fique bacana, né? Quero que fique excelente. E para isso eu preciso de uma cicatrização excelente. E você não vai perder o cliente, porque às vezes a pessoa fica com medo. Se eu não fizer, ela vai fazer com outro. E eu acredito que não, porque a pessoa viu ali a sua preocupação, viu o seu cuidado com ela, né? Sim, a gente então quer um procedimento com excelência. Não é possível, a pessoa sabendo desse risco vai, né, procurar. Não, duvido muito. Tássia, e eu acho que existem também, eu não sei se existe essa diferença, mas a cicatrização em uma pele mais jovem, de uma pele mais velha, ou uma pele de uma pessoa fumante, a cicatrização é diferente? É diferente.
Tanto no caso da fumante, tanto no caso de peles mais maduras. São peles mais secas, né? A irrigação sanguínea não tá ali tão maravilhosa. No caso do fumante, a nicotina acaba diminuindo o calibre dos vasos, acaba não chegando a oxigenação necessária na pele, fica uma pele mais dura. Quem é micropigmentador e já pegou pele de fumante sabe disso. A gente encosta e a gente sente que é uma pele dura, seca, assim, áspera, ressecada. Então, nesse caso, pode ser sim que a cicatrização tenha ali uma certa diferença, inclusive no tempo, né? Às vezes uma pessoa com uma pele mais jovem pode cicatrizar um pouquinho mais rápido e uma pessoa com uma pele mais madura ou fumante tenda a demorar um pouquinho mais dessa cicatrização. Pode ter essa diferença com certeza. E essa pessoa que tá, o micropigmentador, né, que pega uma pele que está acostumada a fazer com uma pele madura ou uma pele jovem, por exemplo, e ela pega uma pele de fumante, por exemplo, e tem um resultado diferente do esperado ali. Às vezes a cicatrização não foi legal, mesmo que a pessoa tomou os cuidados. Como que esse micropigmentador tem que reagir assim, nessa situação? Eu acho que o primeiro ponto é você entender sobre aquela especificidade do seu cliente. Eu já falei isso aqui no podcast de pele. A gente tem que entender muito sobre pele pra gente começar na carreira, porque dá muita diferença de uma pele jovem para uma pele branca, para uma pele negra, para uma pele oleosa, para uma pele seca, para uma pele de fumante, enfim. Cada pessoa é uma pele diferente. Inclusive, por isso que eu falo para muita gente, para meus alunos, pessoal do Instagram, treinem em superfícies diferentes, porque cada superfície tem uma resistência e nossas peles são assim. Cada tem pele mais dura, tem pele mais rígida, mais fina, né? E essa questão, primeiro é isso, entender um pouco mais sobre pele, realmente buscar conhecimento. E, não, fiz na pele de fumante, não teve uma cicatrização legal. Entender que você pode ter sido errada. Porque eu conheço, assim, conheço muita gente no Instagram, manda mensagem, eu fiz de uma moça, o pigmento, sei lá, expandiu, o pigmento não pegou, mas em todo mundo que eu faço, pega. Então, o problema foi ela, né? Então, não sei. Tudo tem que ser avaliado. Não quer dizer que porque você usa uma profundidade, geralmente vai ser de todas as pessoas. Não quer dizer que o que deu certo para outra pessoa vai ser a melhor escolha para a outra pessoa. Vai depender do tipo de pele, até mesmo do tipo de pigmento, se é um pigmento hidrofílico, hidrofóbico, se é uma pele oleosa ou não. Então, tudo isso a gente tem que relacionar com o nosso trabalho. Então, fez alguma coisa e o resultado não ficou legal, peça para a cliente, vamos fazer uma avaliação e eu vou conversar com o meu professor, eu vou conversar com pessoas na área, vou ver o que a gente pode fazer, né? Entender o que foi errado ali para a gente conseguir corrigir. Porque dependendo do erro, às vezes seria o caso de uma despigmentação, por exemplo, mas dependendo, você consegue neutralizar alguma cor errada, você consegue melhorar aquele procedimento ali, depende, né? Vai depender do caso. E o que é uma má cicatrização? Como que a pessoa sabe que cicatrizou mal? E assim, depois dessa pergunta, tem outra. Como que a gente vê qual que é a má cicatrização e quando que a culpa é do micropigmentador e quando a culpa é do cliente? Já que a gente está falando sobre isso. Uma má cicatrização, ela vai tanto do pigmento não pegar, tanto do pigmento borrar, né? Ficar expandido. No caso de fio-a-fio, né? Falando de fio-a-fio. Quando a culpa é do cliente, quando a culpa é do micropigmentador. Tá aí. Recebo muita essa pergunta no Instagram, principalmente. Se fiz um procedimento, dá certo em todo mundo, essa pessoa ficou cinza, expandiu, brará. Enfim, tem que ser avaliado. Por exemplo, essa pergunta eu recebo demais. Se fiz um procedimento para uma pessoa e agora ela voltou, tá cinza, tá expandido, nunca aconteceu isso. O que aconteceu? Foi erro dela, foi erro meu. Aí a gente tem que avaliar alguns fatores. Quesito ficar cinza e expandir, né? Podem ser vários fatores, inclusive profundidade. Então, se daí deu um mês, a pessoa voltou, já tá cinza e expandido, profundidade, erro do micropigmentador, com certeza. Porque não tem jeito de ficar cinza em um mês e expandir sem ser profundidade. Então, o tempo que aquele procedimento vai gastar para ficar ruim, né? Isso a gente vai avaliar. Não, mas ficou cinza e expandido em 1 ano. Então, não foi profundidade. Pode ter sido colorimetria, pode ter sido da própria degradação do pigmento na pele dela.
liberar para algum lado ali, mudar a cor, alguma A coisa. reação da própria Da pessoa. própria pessoa. Geralmente, não fixação de procedimento. Ah, não ficou nada. Pode ser ou micropigmentador ou pode ser cliente. No geral, micropigmentador. Pessoas que estão iniciando na carreira, têm medo de ir fundo na pele, pigmento expandir, faz muito leve, não vê o corte, não confere e aí não tem fixação. Mas também pode ser do cliente, né? Tem os cuidados para seguir. Não pode arrancar o pigmento, não pode coçar, né? Se você arrancar o pigmento antes dele ter a fixação correta e antes do tempo, vai embora, acabou, você fez o procedimento à toa. Então, tudo isso vai influenciar, a gente tem que avaliar mesmo. Agora, o cliente fez tudo que você pediu, não arrancou o pigmento, não pegou sol. A gente tem que pensar no sol também como um fator inflamatório, porque como eu falei, quando a gente faz o corte, gera um fator inflamatório, uma reação inflamatória ali na hora. O sol é um agente inflamatório. Se eu aumento a inflamação da minha pele pegando o sol pós um procedimento, risco muito grande de dar uma cicatriz, de não ter uma fixação legal, tanto para não fixar ou para expandir esse pigmento, dar sei lá. Então, se a pessoa seguiu direitinho os cuidados e aí voltou para você não seguir tudo, mas não fixou profundidade. Mas quando a cliente não segue, ela te fala. Geralmente ela fala. Aí fica sem graça. Tá, e você falou agora há pouco sobre quem tem diabetes, né? Que a cicatrização, ela não é uma cicatrização tão boa. Certo. Tem alguma outra doença, algumas outras doenças que podem influenciar na cicatrização? Sim. Pessoal que tem psoríase não pode fazer. Tem o fator cicatrização. Não sei se vocês conhecem o que é psoríase. É uma doença descamativa. É como se não desse tempo para a célula fechar. Vai nascendo células novas por baixo e vai descamando as que tem por cima. Mas a pele não fica íntegra, né? Causa tipo uma caspa muito intensa. Quem tem na sobrancelha principalmente não pode fazer, porque a gente vai cortar ali. Não vai ter uma cicatrização legal. Deixa eu ver, fumante, né? Tem que tomar cuidado com o quesito de cicatrização. Deixa eu pensar, sempre tem, né, gente? Algumas coisinhas assim. No momento vai... São essas. São essas. Tá, e o que fazer para diminuir o processo inflamatório de uma micro? Ou não se deve diminuir, é natural? Como que é? Sempre que eu fizer um procedimento, isso é uma dica assim para a vida, dica valiosa de ouro aqui agora. Quanto menor o processo inflamatório, quanto mais eu diminuir o processo inflamatório, melhor a minha cicatrização. E isso vai desde do início do meu atendimento até o final, até o cuidado da cliente. Então, tudo isso vai influenciar, tá? Por exemplo, se eu vou fazer uma micro, né? Não passei anestésico, esfrego a pele e tá inchando, e tá sangrando, e passa a lâmina de novo, passa 5 vezes no mesmo lugar. Aquela machucada, né? Tá machucando a área. O meu corpo, a resposta imunológica dele vai ser muito maior. Tá agredindo Tá ali agredindo aquela área. muito a pele. Então, a tendência daquele pigmento não fixar nada. E também ter o cuidado do cliente. Igual como eu falei do sol. Se ela pega sol, aumenta o fator inflamatório ali, pior. E tem outros cuidados também que o micropigmentador pode tomar. No início do processo ali de implantação daquele pigmento na pele, usar um produtinho mais calmante, né? Às vezes não usar o álcool, usar a clorexidina como bactericida, porque o álcool ele acaba ressecando muito a pele, mas depende da pele, tem pele que dá para usar, mas é uma forma de diminuir aquela inflamação no local. Usar um anestésico vasoconstritor, que vai diminuir o aporte sanguíneo naquele local, você consegue trabalhar melhor e a reação ali vai ser menor, é bacana também. Tem uns produtinhos de passar depois do procedimento, umas espuminhas, não sei se você já viu. O pessoal passa assim, para tirar aquele excesso de pigmento superficial, ótimo para cicatrizar. Porque quanto mais pigmento agarrado ali, pior. Meu corpo vai querer expulsar mais pigmento. O que mais? Tem alguns produtinhos que o pessoal usa com alguns fatores calmantes para a pele mesmo. Se acabou a micro, tem uns tônicos a gente passar na sobrancelha mesmo, próprio para pele aberta, que você passa para acalmar aquela pele. Tem o cuidado em casa que o cliente pode usar como uma vitamina, né? Para ajudar naquela cicatrização. Então, tudo isso vai influenciar, sem dúvidas. Tá, e em relação ao cliente, você consegue passar pra gente, assim, o passo a passo mesmo dos cuidados do cliente que ele tem que ter em casa? Certo, agora chega a parte polêmica. Gente, vou falar isso aqui antes de falar os cuidados. Não existe regra. Não existe. Existe
uma maneira melhor de cuidar, mas cada profissional gosta e acostumou a seguir uma maneira, um protocolo. E se dá certo, tudo bem. Ótimo. Por exemplo, a gente chama de protocolo na estética, né? Quando eu vou, por exemplo, fazer um peeling no seu rosto, né? Exemplo. Aí chegou a minha cliente, dependendo da pele da cliente, eu vou usar um protocolo. Por exemplo, na pele tal eu vou usar um sabonete de ácido glicólico. Na outra cliente, a pele dela, não, essa não. Vou usar o salicílico, protocolos diferentes. Tá errado? Não. Cada profissional, cada pessoa vai usar um protocolo, tudo bem, tá tudo correto. Aí tem gente que fala assim, ai, mas eu fui na moça, ela fez e ela me pediu pra passar tal coisa. E você falou que não usa tal coisa. Tá errado, ela é ruim. Não é isso. Cada profissional segue um protocolo e não existe regra. Inclusive, nós estamos engatinhando na microblading ainda. Tem pouquíssimos anos que se tem micropigmentação, microblading, no máximo 30 anos. Então, são estudos recentes, né? E a gente vem com novidades aí o tempo inteiro. A micro já tem 30 anos, eu pensei que tinha micropigmentação menos. A maquiagem definitiva tem. Muitos Menina, anos, tem né? várias senhorinhas aí com sobrancelha roxa, tem 30 anos. Mas eu pensei que era menos. Não, sei lá, 30 uns anos. Tem 15 muita pra gente cá. que fez. Gente, eu falei da sobrancelha roxa, mas não foi de modo pejorativo, tá? Tem como neutralizar, tem como melhorar. É porque era um problema mesmo da maquiagem definitiva e se descobriu. Roxa, verde. Eu Verde, lembro de ver uma verde. Verde. Eu já corrigi. Cinza, verde, avermelhada, já corrigi bastante. Isso veio da definitiva. Da definitiva, que era uma antiga tatuagem, né? Era realmente uma tatuagem, era muito fundo. E eu falo muito isso lá no meu Instagram. Hoje em dia, quanto mais a gente avança na técnica, menor a durabilidade do pigmento, tá? Menor. Mas mais natural fica também. Exatamente. Porque se eu quero uma tatuagem, ela pode até durar 20, 30 anos, mas não vai ficar bonita. Vai mudar de cor, vai ficar estranho, vai ficar, né? Não vai ficar legal. Então, quanto mais levinho, mais bonitinho ficar, mais natural, melhor. Tá, então, voltando Eu aos procedimentos de cuidado do cliente. Tá. Vou passar os meus cuidados, né? Falando isso antes, porque tem gente que usa outros cuidados. Eu peço para não molhar, não lavar as sobrancelhas durante 3 dias. Aí eu já vou falando e já vou vendo o que o pessoal fala, eu já vou colocando aqui. Mas como que eu não vou lavar? E tem gente que manda assim, Tássia, como é que eu vou lavar o cabelo? Gente, lava no tanque, lava no salão, bota a cabeça pra trás, pede alguém pra lavar pra você, enfim, põe uma toalhinha na sobrancelha. Enfim, inúmeros jeitos aí de não molhar o cabelo tranquilamente. Pode lavar o cabelo, né? Não molhar a sobrancelha. E a gente fala assim, Tássia, mas micropigmentador tal, falou que tem que lavar assim, porque dá bactéria. Certo, então vamos lá, vamos analisar. Tássia, hoje, eu tenho um procedimento com uma excelência na hora de fazer e acalmar esse processo inflamatório, que na hora que o meu cliente sai, tá sequinho, não tá inflamado, tá higienizado, tá limpinho, não tem excesso de pigmento, não tem linfa, não tem sangue, não tem nada. Como se eu não tivesse feito nada. Precisa ficar lavando? Não precisa. Não precisa. Agora, exemplo, fiz um procedimento, inchou. Tá saindo sangue, a pessoa tá saindo, tá dando até um papel pra limpar, assim, ó, que tá saindo, né? Mas acontece? Já acontece, gente. Já aconteceu comigo de ficar saindo linfa e da pessoa inchar. Gente, antigamente, não tinha, antigamente assim, né? Quando eu comecei, tem quase 4 anos, antigamente. Mas não tinha anestésicos pra realmente se falar assim, não, esse anestésico aqui deu realmente uma melhora. Não tinha. E aí você tá ali cortando a pele, ainda mais quem tá começando, já deve ter passado por isso, se tiver alguém aí, que ao invés de demorar meia hora pra fazer uns fios, demora 4. É lógico, a pele vai ter uma resposta ali. E já aconteceu comigo, às vezes de acabar e inchar muito, de eu chegar a colocar até gelo, mais no início de carreira. Porque, né, de inchar mesmo. Hoje em dia, nunca, os anestésicos ajudam muito. O tempo de procedimento é muito menor. Mas isso a gente vai ganhando com o tempo. Então, quanto maior o processo inflamatório ali, dependendo, você vai ter que falar pro seu cliente, dar uma limpadinha. Às vezes não com sabão, mas passar uma aguinha com um cotonetezinho, um algodãozinho, sem esfregar, sem arrancar o pigmento, só, né, tirando aquele excesso ali, porque realmente, se a pessoa saiu daqui, exemplo, fiz um procedimento, tá sangrando, tá dando papel pra limpar, e linfa, e tá inchado, gente,
realmente, Tem que lavar. vai dar uma casca muito grossa ali, né? É uma resposta imunológica do corpo e realmente não vai ter jeito, vai ter que dar uma molhadinha. Mas se tá sequinho, se tá com um trabalho com excelência, se tá baixíssimo grau de processo inflamatório, tranquilo, não precisa lavar. 3 dias sem lavar. Eu peço para não molhar com água quente, nem no chuveiro, durante pelo menos 20 dias. Ah, mas eu adoro tomar banho de água quente. Gente, delícia, também adoro. Mas o atrito e a água quente pode arrancar o pigmento. Então, se a gente quer que o pigmento tenha fixação, é melhor não arrancar ele antes da hora, né? Eu peço para usar o óleo de girassol. Tá, mas eu ouvi falar que o óleo é ruim. Olha, eu trabalhei com olhinho, eu trabalho com óleo tem, nossa, muitos anos, não sei nem quantos anos. Antes eu usava vaselina, depois comecei a usar óleo de girassol e agora estou mudando para um outro produto que eu estou gostando muito também, que é um reparador dérmico. Tem várias marcas aí e estou gostando muito também. É uma regra, preciso usar óleo, preciso usar outro? Não precisa. Como eu falei, cada profissional vai ter um protocolo a ser seguido, né? Hoje em dia tem vários reparadores dérmicos, né? Tem um da Nativos que é muito bom, tem o Cicaplast, muito bom, não são oleosos, mas às vezes a pessoa não está querendo investir muito nisso. O óleo de girassol já usei anos, ótimo, cicatrização certinha, tudo certinho. 3 vezes por dia durante 15 dias, mais ou menos. Passar sem esfregar, sempre dando batidinha, sem arrancar o pigmento. Não pegar sol, sauna nem piscina. A gente perde 30 dias, mas pelo menos 20 dias. Não passar protetor solar em cima, esperar a pele fechar com 30 dias para depois passar. Inclusive, o protetor é ótimo para manter a fixação daquele pigmento. Não sei se você já viu, pessoas que têm tatuagem, pega muito sol, dá uma borrocada, né? Embaçada. Não fica aquele fio fininho ali nas tatuagens. E na micro a mesma coisa, é um pigmento. O sol é um agente ali que vai despigmentar. Ele vai fazer de tudo para aumentar aquele processo inflamatório e vai tirar o pigmento ali. Então, quer uma micro legal, mais tempo? Ótimo, passe protetor todos os dias. Protetor sem cor, né? O pessoal pergunta muito isso também. Sem cor. Não vou deixar a sobrancelha bege. Eu quero ela micropigmentada, bonita. Então, protetor sem cor a partir de 30 dias. Antes de 30 dias não pode usar. Tem que realmente deixar a pele fechar. E no mais, não arrancar pigmento, não coçar. Coça muito, tá? Qualquer... por que coça? Qualquer tração, qualquer perda dérmica ali, qualquer lesão que a gente tem, coça pra cicatrizar, tá? Tatuagem é a coisa que mais coça no universo. Sim, impossível. Você pode falar, né? Porque essas tatuagens desse tamanho... Nossa, gente, dá vontade de pegar um garfo e ficar assim, ó. Nossa, coça muito. Por quê? Porque a pele tá regenerando, então coça mesmo, a micro também. É normal. Extremamente normal, não precisa preocupar, mas não pode coçar. Algodãozinho limpo, às vezes úmido, batidinhas para ajudar a aliviar. Tem gente que coça ao redor, assim, ó, sem pegar no pigmento, faça assim. Ok também, não esfregando o pigmento, tudo certo. E você que é micropigmentadora aí, não esquecer de passar esse protocolo pro cliente, né, Tássia? Sim, tem que explicar direitinho. Quando o cliente quer marcar micro comigo, eu já mando a mensaginha com todos os cuidados. Primeiro, fulano, né? Geralmente pergunta, Tássia, quanto que é a micro? Mando o valor, direitinho. Não, beleza, que dia você tem horário? Mando o dia que eu tenho horário, certo? Não, quero marcar. Ok, fulano, então, horário tal, dia tal, eu vou te mandar aqui todos os cuidados que você tem que ter, e aí assim que você me der o ok, eu confirmo o seu horário. Porque você tem que tomar os cuidados. Já deixar a cliente ciente que ela vai ficar ali 30 dias sem poder pegar um sol, sem poder pegar uma piscina. Exatamente. Porque não tem coisa pior no mundo do que você tá lá toda despreparada pra coisa, aí você chega lá, né? Já aconteceu comigo. Mas a pessoa tem uma viagem marcada, né? Isso. Já aconteceu comigo de fazer um procedimento na médica e passei muito mal. E aí, na hora que eu passei mal, ela falou assim, não, é normal. Você não trouxe ninguém, não? Eu, não. Ninguém me falou nada. Fui dirigindo para outra cidade sozinha, passei um mal danado, não consegui nem voltar, precisaram me buscar em outro carro, enfim. Então, um transtorno que não precisava ter passado por aquilo. E mesma coisa para o meu cliente. Passa todos os cuidados, tudo que pode acontecer, tudo direitinho. E nessa primeira mensagem que eu já mando inclusive tudo o que acontece durante a cicatrização. Para o cliente entender que na hora vai ficar mais escuro, que depois vai dar uma despigmentada, o pigmento pode voltar. A cor é indeterminada. Gente, faz isso aqui. Aproveitar. A cor é indeterminada.
até 30 dias. Indeterminado. Indeterminada. A palavra é essa, indeterminada. Por que eu tô falando isso tantas vezes? Para entrar na cabeça das pessoas. Que não adianta querer fazer retoque com 5 dias, com 15 dias. Não tem jeito. Não pode. Tá, por que eu não posso fazer um retoque com 15 dias? Porque ainda não cicatrizou. Não cicatrizou. O pigmento pode estar lá dentro. E se eu colocar mais pigmento, eu posso causar um borrão ali. Então tem que esperar. Tá, mas eu fiz uma micro tem 5 dias e tá escuro. Ok, espera os 30 dias, depois a gente conversa. Tá, mas eu fiz, a cliente tá me deixando doida que tá vermelho. Certo, o que você falou pra ela? 30 dias. Espera os 30 dias, depois você me manda como é que tá. Porque muita gente me manda mensagem no Instagram, principalmente no Instagram, mostra a foto da cliente e a cliente tá desesperada, que tá atrás da pessoa. Quantos dias tem o procedimento? Eu já olho e falo assim, não tem 30 dias. Na hora, bateu o olho, não tem 30 dias. Quantos dias tem? 5. Certo. 5 dias está cicatrizado? Não. Então pronto, não tem o que fazer, gente. Parem de sofrer por antecipação. Não tem o que fazer. Não tem jeito. Tem que esperar os 30 dias para ver se aquela degradação de cor realmente acontece. Aconteceu. Eu recebo no Instagram, inclusive, pessoas que fizeram o procedimento com outras pessoas e aí começa a descamar. Ficou cinza, ficou vermelho. Aí eu pergunto, tem quanto tempo? Tanto tempo. Tá. A pessoa que fez te falou que são 30 dias? Falou. Sempre falou, sempre. Então, eu pergunto, mas então tem que esperar os 30 dias, né? Ai, mas eu tô com medo, o pessoal tá reparando. Gente, tem que esperar 30 dias, não tem o que fazer. Tem que esperar cicatrizar, depois no retoque vai ser avaliado tudo que aconteceu na cicatrização para ver o que pode ser feito. Mas no geral, nos primeiros dias pode dar uma degradação de cor, do pigmento mais superficial sair e ficar meio avermelhado ou um pouco acinzentado. Ok, calma. Até os 30 dias, geralmente volta. Se não voltar, corrige no retoque, não tem problema. Mexe na cor, não tem problema, né? Eu acho que a gente tem que escolher o profissional para confiar, porque ele vai te falar, né? Como que eu vou fazer a micro com alguém se eu não confio no que ela tá me falando? Então, tem que pensar nisso também. Então, uma dica já também para quem é micropigmentador, faça com que o seu cliente confie em você logo no início, né? Passar essas informações logo no início, eu acho que já passa uma confiança muito grande para o cliente, porque com certeza. Dá para a pessoa entender que ela quer o melhor resultado para a sua sobrancelha, né? Para o seu procedimento. Tássia, e a tal da rena antes dos 30 dias? Pode passar? Antes dos 30 dias, gente. Não pode passar nada na sobrancelha além dos cuidados antes de 30 dias, antes de cicatrizar. Ai, tá, mas por que não? Porque a pele está aberta, né? Por exemplo, fiz machuquei o joelho, ralei o joelho, né? Tá aberto. Vou passar rena ali em cima? Não vou. Vou passar a tinta ali em cima? Não vou. Vou descolorir a pele ali em cima? Não vou de jeito nenhum, porque a pele tá aberta. A gente não usa nada que é pra pele íntegra em uma pele que tá cortada, que tá machucada. Então, é a mesma coisa. Eu não posso passar rena, eu não posso pintar. Muita gente pergunta, tem fio branco. Posso pintar depois da micro? De jeito nenhum. A pele está cortada, você vai jogar uma tinta ali em cima que geralmente tem amônia. Olha o risco de inflamação que você está correndo, né? De dar alguma coisa assim, uma reação absurda, inclusive alérgica. Então, não pode. Sempre pintar antes do procedimento. Pode ser no mesmo dia. Pintou antes, a pele estava íntegra, fechadinha, ótimo. Beleza, limpou, faz a micro em cima, não tem problema. Mas depois, de jeito nenhum. Tem que esperar uns 30 dias. Tem que esperar. Outra coisa, o pessoal pergunta demais. Tássia, posso passar a rena antes e fazer os fios dentro da marcação da rena que eu fiz? Pra ficar marcado, não perder a marcação? Pode. Mas a sua foto não vai ficar tão legal. Porque se você quer uma fio a fio, você quer o efeito dos fios. O fio e o fundo claro, né? Se você fizer a rena por baixo, vai ficar uma fio com shadow, né? Vai ficar aquele esfumado no fundo. Vai ficar o resultado real. Não vai ficar a realidade, não vai ficar uma foto tão legal. Tá. E, Tássia, durante esse período de cicatrização, é normal descamar? É normal descamar. E após os 30 dias, é normal continuar descamando? Não tanto assim. Tem gente que já tem uma descamação natural da sobrancelha, né? Tem gente que já tem. E as pessoas não reparam. Várias clientes já chegaram... perdi as contas. Chegaram pra mim e eu falava assim, nossa, você tá com uma caspinha que tá descamando, vou usar um esfoliante antes pra retirar. Lógico, se não for nada muito,
descamando realmente, se for só uma caspinha leve, porque tá descamando aqui um pouquinho. A pessoa fala assim, mesmo? Nunca reparei. Aí depois a pessoa já tem aquilo ali, você não avisa no dia do procedimento que tá descamando, né, e tal. Aí depois a pessoa fala assim, nossa, eu fiz a micro, começou a dar casca, dá uma casquinha que não sai. A pessoa nunca reparou que aquilo ali dava uma casquinha, né? Então tem isso também. Com os 30 dias é normal sair um excesso de pigmento, mas depois não. Depois realmente a pele fecha, tudo tranquilo. Se tiver ainda uma casca muito grande, alguma coisa, pode ser alguma reação, às vezes até alguma doença mesmo que a pessoa tem. Eu já vi gente fazer em cima de pele que não tava legal. Que dava pra ver que a pele não ia Tinha responder algum problema? Tava bem vermelho, tinha umas caspinhas, como se ela tivesse ralado a sobrancelha mesmo. E me mandaram a foto do depois. Eu falei assim, mas não tá legal, a pele parece... Aí ela me mandou antes, eu falei, você não deveria ter feito. Porque quando a pele não tá íntegra, a gente não faz, né? A não ser que seja só a caspinha, eu falei, uma caspinha mesmo. Tipo casca de cabelo, normal. Mas tá vermelho, tá parecendo que tá arranhado, tá errado. Não faz, melhor não fazer. E dar bolhas na cicatrização? Não, pelo amor de Deus, gente, deu bolha, corre pro hospital pra ontem. Pra ontem. Esse negócio de bolha, eu já tive uma cliente, ela fez a micro, passou tipo quase um ano, acho que eu já contei esse caso, passou muito tempo assim, ela fazer a rena é mais barato do que fazer a micro, né? E aí ela falou assim, Tássia, eu vou fazer a rena aqui, posso fazer? Eu falei, pode fazer. Ela fez a rena, ela nunca tinha passado rena. Deu uma reação alérgica absurda na sobrancelha dela e não ficou bonito. O dia que ela me mandou foto depois, nossa, eu tive uma reação com a rena e tal, assim que esperar sarar, quero fazer a micro de novo, não posso passar rena. Eu, não, beleza, deixa eu ver como é que tá. Eu assustei. Tinha cada bolha de pus, assim, absurdo. Então, se tá muito inchado, né, deu um inchaço ali por muito tempo, prolongado, fez de noite, no outro dia de manhã ainda tá muito inchado, tá coçando muito, já no primeiro dia de ardor, ardendo, reação inesperada. Pode já tomar até um antialérgico, né, um anti-inflamatório, alguma coisa, ir pro médico, até na micropigmentadora para olhar se tá tudo certo, geralmente ela vai saber, mas se for algo mesmo, realmente ir para o médico, porque reação alérgica é coisa séria. No geral, as tintas são hipoalergênicas. Eu, Tássia, nunca vi tinta, pigmento bom, dá problema, nunca vi. Eu já vi erros de profissionais darem problema, mas eu nunca vi alergia à tinta sem ser rena. Rena, eu já vi muita gente ter alergia, eu tenho alergia com rena. Coça, que é uma coisa. Nossa, é uma tristeza. E eu amava o efeito de rena, já passei várias vezes, não era uma rena que chega a dar bolha, mas chega a empolar e coça, que eu não dou conta. Assim. Aí parei, fiz uma shadow por cima e pronto, né? Parei de passar rena. Mas assim, rena dá muita alergia, tem muita gente que tem alergia. E pigmento não. Engraçado, né? A pessoa tem medo do pigmento da micro e da rena. Da rena, acha que é mais natural, né? É. E quando que a gente descobre, quando que o micropigmentador sabe que a cicatrização foi perfeita? Pelo menos 30 dias. 30 dias você consegue avaliar aquele procedimento e ver se cicatrizou direitinho, se os fios não expandiram, se a cor ficou legal, se teve fixação, se vai dar retoque, enfim, 30 dias. Pelo menos, né? Eu ia te perguntar aqui agora, mas você já respondeu, né? Se o pigmento muda de cor durante os 30 dias. Pode ser que sim. Não é sempre. Pode ser. Pode ser. Não quer dizer que toda micro que faz muda de cor, mas pode acontecer. Quando a pessoa faz a micro e dá aquela casca muito grossa, o que você indica para o micropigmentador? Porque com certeza esse cliente vai atrás dele, né? Se deu uma casquinha muito grossa. O que você indica para o micropigmentador? Qual é a atitude dele diante desse problema? Quando a casca é muito grossa, eu até postei um resultado desse, me mandaram no direct do Instagram. Horrorizei com a casquinha. Eu pedi a moça que me mandou, eu falei, posso usar essa foto a nível de informação mesmo, sem postar que foi seu, enfim. Ela falou, pode. Eu até postei no meu stories lá. Deu uma casca tão grossa que dava pra ver, tava aqui arrancando e aqui arrancando. No início e no final arrancando, né? Uma casca super espessa e dava pra ver que embaixo não ficou um pigmento. Ficou tipo aquele arranhão profundo, vermelho, sabe? E a casquinha toda... um ralado. E a casquinha toda saindo, aquela cascona. Isso, gente, geralmente, erro de profissional. Geralmente.
altíssimo processo inflamatório no momento de fazer aquela micro, o corpo rejeita. Até de deixar muito pigmento mesmo acumulado, não tirar o excesso, o corpo rejeita. Então tem que esperar sair, pedir para a pessoa, pelo amor de Deus, não tomar sol, porque a pele está machucada e qualquer lesão que você tem na pele e você toma sol, você aumenta a inflamação local, você pode inclusive causar uma mancha, né? E principalmente pessoas de pele mais escura, né? Que os melanócitos são mais ativos. Que melanócitos são as células que dão cor à nossa pele, que fazem a melanina. Então, se eu pego o sol, eu aumento o fator inflamatório ali num lugar que está machucado, principalmente se meu melanócito é muito ativo, se eu tenho uma pele escura, a chance dele inflamar e dar mais melanina e ficar mais escuro naquele lugar, muito grande. Vai ficar uma mancha. Fica manchado. Então, não pode pegar sol. Eu comento muito isso com todas as minhas clientes mais morenas, eu sempre falo, pessoal com pele mais morena mesmo, tem uma tendência a hiperpigmentar maior, então tem que tomar mais cuidado. E eu sempre explico e elas sempre entendem. Geralmente, pessoal com pele mais escura, ralou o joelho uma vez na vida, deu uma mancha. Chutou o dedinho ali, cortou, deu uma mancha. Porque quando não tem essa ideia de cuidar e não pegar sol, pegou o sol em cima de machucado, vai manchar, com certeza. Então, tem que tomar cuidado. Tá, e quando a cliente, ela fez o procedimento, deu a casquinha, ficou avermelhada, ela entra em desespero, porque tem as pessoas que são desesperadas, né? Sim. Como lidar? Porque, tipo assim, tá no processo normal de cicatrização mesmo, né? Deu a casquinha e tudo, mas a cliente desespera. O que você indica para o micropigmentador? Com clientes desesperadas, eu tenho uma técnica infalível. Eu até já falei disso aqui para vocês. Eu sempre, como eu falei aqui até hoje, sempre antes da pessoa fazer o procedimento, eu mando pelo WhatsApp, geralmente é por onde elas entram em contato comigo, um textinho grandinho, explicando tudo o que acontece com a sobrancelha, até o processo de cicatrização e todos os cuidados que ela tem que ter. Certo? A pessoa fez o procedimento e foi embora. Passou 1 dia, 5 dias, 10 dias, enfim, quantos dias forem, que a pessoa não esperou o processo de cicatrização terminar, manda mensagem. Tássia, tá assim assado, Tássia desbotou, Tássia tá dessa cor, Tássia tá preta. Eu volto na conversa da pessoa, tiro um print, circulo exatamente onde falava que aquele procedimento ia ficar daquele jeito, poderia, né, acontecer aquilo. Mando de novo pra pessoa e falo, olha, fulana, antes eu tinha te avisado. Antes de você fazer o procedimento, eu já tinha te avisado, tá aqui. Eu não sei se você leu o textinho todo, mas já tava aí. É normal, fica tranquilo. Qualquer coisa que tiver, qualquer problema, qualquer coisa que você tiver incomodada, no retoque a gente mexe. Não precisa preocupar, tá tudo certo. Pronto, a pessoa dá uma acalmada, né? Tranquiliza ela. Porque ela já entendeu que você já sabia que aquilo podia acontecer. Então, mais uma vez, vale a gente ressaltar que é super importante o micropigmentador passar essas informações, antes mesmo de fazer o procedimento. Sempre. Tássia. E assim, conta pra gente os piores casos de cicatrização que você já viu. Ai, gente. O pessoal manda tanta coisa, né? Um desses, eu até citei aqui, um dos que mais me assustou foi esse que eu falei. Tinha, muito pigmento, assim. E aqui tava uma casca de fora toda arrancada e um arranhão vermelhão embaixo. E no início a sobrancelha a mesma coisa. Tava só o centro, assim, com aquele tanto de pigmento, a casca grossa. E toda arranhada, assim, onde tava arrancando. E nada de pigmento, né? A casca solta, assim, pra cima. Esse me assustou muito. Com certeza, altíssimo fator inflamatório ali. Sem dúvida, tem que tomar mais cuidado. E teve um também que a moça me mandou. Nossa, foi um trabalho muito mal feito. A lâmina abria, um fio virava 3 e estava muito machucado. Aí eu falei com ela já na hora que ela me mandou a foto. Falei assim, olha, que dia você fez esse procedimento? Ela me falou, estava muito recente. Eu falei, pede a cliente para tirar, para arrancar o pigmento com calma, sabãozinho neutro, cuidado, né? Fazendo movimentos circulares, uma buchinha leve. Não é bucha de lavar cozinha, né? Porque a gente tem que explicar, porque as pessoas... Bom senso, às vezes, né? A gente acha que é um jeito e não é. Então, uma buchinha suavezinha, só pra ir retirando aquilo ali, pra tirar aquele pigmento, porque não vai cicatrizar legal. Aí, ela foi e me mandou foto, um tempo depois, lá no Instagram, e onde tinha aberto a lâmina, tava um borrão, e nos outros lugares, que deu muita casca, não pegou. Aí ficou uns fios separados. Não ficou nem um pouco legal. Erro de
do profissional também, na hora de fazer o procedimento. Tá, se a gente entrar no YouTube, por exemplo, na internet, e colocar erros de micropigmentação, vai aparecer muita coisa absurda, né? E assim, às vezes tem micropigmentadores que estão com medo de trabalhar, com medo de fazer um procedimento, porque viu um procedimento do vizinho dando errado e essa pessoa ali tem medo, essa pessoa não consegue ir para frente na profissão por causa do medo mesmo. E talvez um desses medos ali é em relação à cicatrização mesmo, né? Sim. Então, como sempre eu te peço para fazer isso, deixa uma mensagem agora assim de motivação para essas pessoas que têm medo da tal da cicatrização, né, que não sabem muito bem como que funciona o processo. Eu acredito que esse podcast esclareceu muita coisa, mas Tá bem. quando a pessoa tem alguma dúvida, mas o que você indica para essa pessoa? Primeiro ponto, eu acho que é o pessimismo ali, de ter medo, né, em relação a alguma coisa, porque do outro deu errado, o meu também vai dar. É a mesma coisa de eu, sei lá, parar aqui, ó, não quero dirigir porque minha amiga bateu o carro. Nada a ver. Não tem relação nenhuma. lógica, né? Não tem nem lógica, né? Então, assim, eu acho que os erros acontecem muito por despreparo do profissional. Então, a gente tem que estar preparada, se preparar e se sentir preparada. Sempre falo isso, não comece a trabalhar enquanto você não está se sentindo preparada. Muita gente, às vezes, faz algum curso, principalmente presencial, e eu recebo inúmeras mensagens dessas no Instagram. Eu fiz um curso lá, no curso presencial, e eu tinha que fazer uma modelo, a professora me obrigou a fazer, não ficou legal. Então, eu não indico fazer assim. Eu acho que a pessoa ela tem que realmente começar, tem que dar esse passo para o primeiro atendimento quando ela se sentir preparada. E a gente sabe quando a gente está preparado. É igual quando a gente fazia prova, né, época de escola. Tinha prova amanhã, eu estudava amanhã de manhã, 10 minutos faltando. Tô preparada? Não tô? A gente sabe, cara, não sei nada dessa prova. A gente sabe. E é diferente quando a gente estudou um tempo antes, fala, não, aquela prova é tal dia, mas eu sei a matéria, eu sei o que eu vou fazer, tudo direitinho. Pode dar um branquinho ali na hora, ok, mas eu estou preparada e ok, vou saber fazer, né? Então, eu acho que vai disso também. Então, sempre comece a fazer quando se sentir preparada. E estudem, gente. Esses dias eu fiz uma enquete lá no Instagram, perguntei assim, você acha que ser micropigmentador é fácil? E teve muita gente que votou que sim. Como se fosse fácil ser micropigmentador. E, gente, não é fácil. Tem que estudar, tem que treinar, tem que correr atrás, né? Tem que querer realmente. Não é uma mágica que tem que correr atrás. Então, qualquer profissão a gente tem que estudar mesmo, tem que correr atrás, tem que estudar de novo, mais uma vez, treinar bastante. E aí vai dar certo. Mas busque por conhecimento, aproveite os conteúdos, inclusive gratuito, né? Tássia, não tenho dinheiro para fazer outro curso. Gente, olha o canal do YouTube aqui, o Telegram, o Instagram, custa R$0. Eu invoquei esse negócio agora. R$0, gente, R$0. E o pessoal às vezes está dormindo no ponto mesmo, que tem um monte de conteúdo gratuito, não precisa fazer um outro curso agora. Eu mesma, quando comecei, eu fiz um curso e depois de 4 meses que eu fui começar a atender. Eu estudava todos os dias, conteúdos gratuitos. Eu não tinha condições de fazer outro curso na época. Então, assim, eu acho que é isso. Investir mesmo em conhecimento, em treino, em qualidade, que você vai conseguir, sem dúvida, passar por cima disso. E esse assunto me lembrou... Eu também lembrei agora. Vou jogar a Mara no mato aqui agora. Gente, quem assistiu o último podcast antes do Dia das Crianças, né? O penúltimo. É o penúltimo. Profundidade, De profundidade. Viu que eu fiz um desafio pra Mara aqui. Quem não viu, a gente vai deixar aqui em cima, né? Vamos deixar o link aqui? Vamos deixar o link, eu não sei em qual lado que fica, mas vamos enfim. deixar o link aqui, pessoal. Foi o podcast Profundidade. Foi, a gente tava falando de profundidade. E eu falei que na laranja dá pra ver direitinho a profundidade e tal. Que na laranja dá pra ver direitinho a profundidade e tal. E aí eu falei com a Mara, Marinha, vamos testar, ver se você consegue fazer? Eu caí na bobagem, gente, de falar que só com os conteúdos gratuitos da Tássia eu já tinha aprendido profundidade que eu já sabia. Ela me desafiou, gente. Desafiei, falei, não, então você vai fazer um treininho na laranja pra gente. E ela fez, tá aqui a laranjinha, ó. Fiz, gente, eu fiz. Vou contar pra vocês uma coisa, viu? Deu vontade de ir lá no curso da Tássia fazer a aula. Mas como eu falei que só com os conteúdos que ela faz eu já saberia, eu
fui fundo e tentei fazer sem fazer a aula dela mesmo, do curso. Não, e foi muito bem. E a gente estava conversando aqui antes do podcast, eu estava mostrando a profundidade. Você viu, né? Que As dá pra primeiras. ver perfeitamente na laranja, gente, onde ela fundou a mão, porque fica mais pigmentado, dá um buraco e dá uma sombra no fundo, e onde ela foi direitinho. Então tá de parabéns, certinho, conseguiu Obrigada. olhar direitinho a profundidade. Essa lâmina aqui não tava das melhores, né? Abriu um pouquinho os fios. Mas a ideia não é essa, é ver a profundidade. Ficou muito bom. Tá melhor do que o meu primeiro trabalho. Eu já falei disso. Meu primeiro trabalho de microblade ficou horroroso. Um fio virava 3. E, assim, horroroso. Já postei lá no Stories, lá no Instagram. O pessoal sempre pede. Muito melhor que o meu. Parabéns. Tenho dom. Obrigada. Então, desafio dado, desafio cumprido. Pessoal, esse foi o nosso 11º podcast. Já. Nós estamos muito felizes aqui de dar esses conteúdos, de fazer esses conteúdos para vocês. E o nosso objetivo é descomplicar a micro, né, Tássia? Então, deixe o seu comentário, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de novos temas para os próximos podcasts, deixe aqui pra gente, porque vai ser um prazer continuar produzindo conteúdos para ajudar vocês. Gente, obrigada pelo carinho, né? Mais uma vez acompanhando. Deixem nos comentários aqui o que vocês acharam e tudo mais. E até a próxima, né? Até! Muito sucesso para vocês e até a próxima!